Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus bendito, misericordioso, Deus de Israel, grande e maravilhoso Tu és, Senhor, Tua é a honra, Tua é a glória e Teu é todo o louvor. Nós estamos aqui reunidos, Senhor, para engrandecer o Teu sagrado e santo nome, entronizá-lo, Senhor, em nossas vidas e assim poder pleitear um lugar à Sua frente. Não somos dignos, mas a Tua graça nos basta. Nós te pedimos, Senhor, que abra nossos olhos e ouvidos espirituais e permita-nos entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém e amém. A leitura é de Apocalipse capítulo 3, versículos de 1 a 6. Faça você e o Rafa. Não, cada um não. Tá bom. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de quem vives e está morto. Sê vigilante e confirma o restante que estava para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Remember therefore how thou hast received and heard, and hold fast and repent. If therefore thou shalt not watch, I will come on thee as a thief, and thou shalt not know what hour I will come upon thee. Cependant, tu as certains quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, et marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils sont dignes. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Bendito seja, Senhor, o teu santo e sagrado nome. Essa é uma palavra muito forte de exortação. Aqui o próprio Jesus, que é o que tem os 7 Espíritos. Os 7 Espíritos são o Espírito Santo com seus dons. E aqui ele está nos exortando, porque nós temos nome do que vive, mas estamos mortos espiritualmente. Nós temos aparência de quem está vivo, mas estamos mortos espiritualmente. Os vizinhos nos olham com olhos bons, mas nós não temos a cor para mostrar a eles o colorido em nossas vidas. Nós estamos morrendo espiritualmente, a nossa casa está caindo. Isso espiritual. Não só a física é outra história. O que mais interessa aqui é o lado espiritual. É como você está na presença de Deus. Nós estamos a cada dia que passa morrendo espiritualmente. Nós estamos deixando que o inimigo domine nossas vidas, que o inimigo nos mostre para que lado nós devemos ir e não o Espírito Santo de Deus. E Deus está nos mostrando que as nossas obras na presença de Deus não estão sendo achadas íntegras. Pelo contrário, estão sendo achadas mal feitas, diria assim, porcas. Obras que não têm conclusão, obras que não têm começo, meio e fim. Obras que apenas têm aparência de obras boas. Ele também nos lembra que temos recebido a palavra, que temos recebido a orientação do Divino Espírito, que temos recebido dons do Divino Espírito, mas não temos usado esses dons para ajudar as pessoas à nossa volta. Não temos mostrado às pessoas
quem nós de fato somos. E isso na ganância, no egoísmo, no orgulho, na soberba, porque isso tudo está sobre nós. Nenhum de nós está livre disso tudo. Nós estamos carregados de orgulho, nós estamos carregados de soberba, nós estamos carregados de ganância, de inveja, de ira. Nós queremos destruir ao outro, não especificamente falando como a destruição física, mas aquela destruição dentro do nosso corpo. Nós não permitimos pedir perdão e nem ser perdoados, e muito menos ainda perdoar. Isso é muito sério. Isso é para todos nós. Isso não é para um ou para outro. Esta palavra de Apocalipse 3, que foi escrita a Sardes, ela foi escrita justamente para uma igreja que era uma igreja grande, era uma igreja boa, numa boa cidade, com pessoas bonitas, com pessoas que iam à igreja. Mas estavam mornas, estavam em cima de um muro, não se decidiam se queriam ficar de um lado ou de outro do muro, queriam apenas ficar em cima do muro, dormindo, não fazendo nada, não atendendo às obras que o Senhor cobra de cada um de nós. E Deus ainda nos fala claramente que Ele está nos deixando. Ele está abandonando. Ele está se afastando cada vez mais. E por quê? Porque nós é que estamos nos afastando dele. Nós não estamos permitindo a ele que cumpra a obra dele em nossas vidas. Ele está avisando claramente que ele virá como o ladrão. Vir como o ladrão é uma coisa muito curiosa. Um dia desse eu estava vindo para casa com o pastor Joel e eu lembrei de um filme que eu vi no YouTube, que o cara está dirigindo e de repente vem um ferro do nada e atravessa a cabine do caminhão e só não pegou o cara, mas poderia tê-lo pego. É um ferro que sai do nada, que cai de um outro caminhão e invade o teu carro. É alguém que de repente atira a esmo e a bala vem para dentro do teu carro e te pega. Isso é o vir como o ladrão. Você não espera, você não sabe o que pode acontecer. É você estar muito tranquilo, sorrindo, e um avião cai sobre a tua casa. É você estar muito tranquilo, sorrindo, e te dá uma síncope, e você vai, aquilo ali é fatal. É você estar sorrindo e explode um botijão de gás no vizinho, e aquilo acaba... Ninguém sofre nada, mas você é atingido fatalmente. Isso é o ser pego como o ladrão. Entre outras coisas que poderão acontecer. Tudo pode acontecer. Você não sabe o que pode acontecer. Você acha que você ainda vai ter tempo de voltar para casa e dizer: oi, voltei. Oi, cheguei. Puxa, que bom te ver de novo. Veja a pessoa como se fosse a última vez que você está vendo ela na tua vida. Tenha a chance de dizer perdão. Tenha a chance de dizer eu errei. Tenha a chance de dizer estou aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim. Permita que eu seja usado. Porque se ele se afastar de você, como ele se afastou de Saul, poderá ser terrível. Não tem volta. Porque se ele desiste, é porque ele sabe que não tem mais condições. Não vamos permitir que isso aconteça com o nosso trabalho, com o nosso ministério, com a nossa vida. Vamos viver
esse ministério que Deus está colocando em nossas mãos, com a força, com a garra que Ele exige de nós, com aquela força que Ele tem querido com que nós demos conta desse trabalho. Não vamos permitir que isso acabe em nada, que isso dê em nada. A propósito disso também, o Senhor me deu uma outra palavra que está em Deuteronômio, capítulo 27. É só dos versículos 1 a 9. Deuteronômio, capítulo 27, versículos 1 a 9. Mesma coisa, um por um. Moisés e os anciãos de Israel deram ordem ao povo, dizendo: guarda todos estes mandamentos que hoje te ordeno. Será, pois, que no dia em que passares o Jordão, a terra que te der o Senhor teu Deus, levantar-te-ás umas pedras grandes e as caiarás. And thou shalt write upon them all the words of this law, when thou art passed over, that thou mayest go in unto the land which the Lord thy God giveth thee, and a land that floweth with milk and honey, as the Lord God of thy fathers hath promised thee. Lorsque vous aurez passé le Jourdain, vous dresserez sur le mont Ébal ces pierres que je vous ordonne aujourd'hui de dresser, et tu les enduiras de chaux. وتبني هناك مذبحا للرب إليك، مذبحا من حجارة لا ترفع عليها حديدا. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus, e te alegrarás. And thou shalt write upon the stones all the words of this law very plainly. Moïse et les sacrificateurs, les Lévites, parlèrent à tout Israël et dirent: Israël, sois attentif et écoute. Aujourd'hui, tu es devenu le peuple de l'Éternel, ton Dieu. فاسمع لصوت الرب إليك وعمل بوصايته وفرائده التي أنا أوصيك بها اليوم. Amém. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é: amarás ao teu irmão como a ti mesmo. E ele está dizendo: guardarás todos estes mandamentos, porque hoje te ordeno. No dia que passares o Jordão, a terra que te dera o Senhor teu Deus, Ele nos deu a terra, Ele nos permitiu passar o Jordão, Ele nos permitiu chegar onde chegamos, Ele nos permitiu viver até onde vivemos, Ele nos permitiu chegar à idade que chegamos. Com todas as dificuldades, Ele tem nos permitido andar
por esses caminhos. Ele tem nos permitido cruzar por dificuldades e atravessar as dificuldades e chegar onde chegamos. E nós nos esquecemos de guardar os mandamentos dele. Nós guardamos no nosso coração a mágoa, a ira, a inveja, a ganância, a dor. Enfim, nós guardamos tudo o que não temos que guardar. Nós guardamos a inveja, nós guardamos tudo, menos as boas obras que Deus nos manda guardar. E guardar as palavras da lei, meditar nos livros da lei, entender o que nós podemos fazer e o que não podemos fazer, quando devemos perdoar e quando e por que devemos perdoar. Perdoar quanto? 70 vezes 7. Quer dizer, perdoar quase que infinitamente, sempre. Porque esse é o Senhor, o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é quem nos ordena, Ele é quem nos manda que nós façamos tudo isso, porque nós temos que edificar o altar do Senhor. Onde? No nosso coração. Como vamos edificar um altar ao Senhor no nosso coração se nós estamos sempre com inveja, sempre distraídos, sempre olhando para os lados e nunca olhando para aquilo que é a fonte da nossa alegria, aquilo que é a fonte da nossa vida, aquele que nos pode salvar, aquele que é o único que nos pode salvar, porque não tem outro meio. Não tem outro meio de sairmos desta vida e passarmos a eternidade sem que nós cumpramos essas obras que Deus tem pedido que nós cumpramos. Porque nós fomos escolhidos por um povo do Senhor, o povo de Deus, o povo de Israel. E nós temos que obedecer à voz de Deus, cumprindo os mandamentos e os estatutos que Ele nos ordena. Isso é o que nos diz esta palavra. E depois disso, eu peço que a gente medite também no livro de Neemias, capítulo 1, versículos 5 a 11. Neemias, capítulo 1, versículos 5 a 11. Logo depois de Esdras. Depois de Reis. Reis, Crônicas, Eu sempre acho que é depois. Depois de Esdras. Merci. Neemias, capítulo 1, versículos 5 a 11. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias 1, versículos 5 a 11. Estejam, pois... E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. We have dealt very corruptly against thee, and have not kept the commandments, nor the statutes, nor the judgments which thou commandest
thy servant Moses. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. وإن رجعتم إلي وحفظتم وصاياي وعملتموها إن كان المنفي منكم في أقصى السماوات فمن هناك أجمعوهم وإني بهم إلى المكان الذي اخترت الإسكان اسمي فيه. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Nesse momento, Neemias ficou muito entristecido porque ele recebeu a visita dos irmãos, que não era visita, ele recebeu os irmãos que estavam vindo também como escravos, e alguns de Judá, e ele perguntou pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Então ele perguntou como estava Jerusalém. E aí esses irmãos dele, Anani principalmente, que era um dos que estava ali, e perguntou, e foi respondido a ele que estava tudo muito mal, que estava tudo muito ruim, que estava tudo destruído, que estava tudo quebrado, que estava tudo, enfim, a presença de Deus tinha sido afastada daquele lugar por causa de todos os pecados, porque não guardaram os mandamentos, porque não guardaram as ordenações de Deus sobre suas vidas. E nesse momento Neemias chorou muito e foi e resolveu clamar a Deus e confessar perante Deus os pecados dele e da família dele, dos irmãos dele, de toda a casa dele. Resolveu se entregar a Deus, resolveu clamar a Deus pela misericórdia de Deus sobre suas vidas. E nesse momento ele clama, ele pede que Deus atenda a ele. E assim nós vemos o que nós devemos fazer. Que assim seja, que Deus nos conceda mais essa oportunidade de estarmos em sua presença, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração tem sede de ti, meu e Deus meu. Assim uma corça anseia por água, como terra seca, precisa da chuva. Meu coração se sede de ti, em Deus, e Deus meu.
faz chover, Senhor Jesus. Derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar meu coração. Faz chover, Senhor Jesus, derrama chuva nesse lugar. Vem com teu rio, Senhor Jesus, inundar meu coração. Faz chover, faz chover, faz chover. Faz Grande e maravilhoso Deus, obrigado por esta oportunidade, Senhor, obrigado porque estamos aqui reunidos. Nós te pedimos, Senhor, que nos perdoe, que nos revigore, que abra nossos olhos, que abra nossos ouvidos, que abra nossos corações, que nos permita estar em Tua presença, Senhor, que nos permita ver a grandiosidade que é estar em Tua presença, que nos permita entender o quanto é importante estarmos na Tua presença, voltarmos-nos a Ti, Senhor. O quanto é importante que entendamos que estar contigo não é somente estar na igreja a passeio, mas que é importante que estejamos aqui pensando em como vamos prosseguir nossas vidas, meditando no que fizemos, meditando no que faremos, meditando no que devemos fazer. Ouvindo, Senhor, a voz do Seu Espírito, nos dando ânimo, nos dando força, para que possamos abrir nossos olhos, para que possamos nos levantar, para que possamos guerrear, para que possamos enfrentar o inimigo de nossas vidas, para que possamos nos enfrentar, para que possamos enfrentar a nossa falta de fé, a nossa falta de coragem, a nossa falta de vontade, a nossa falta de ânimo, a nossa falta de força, para que possamos, enfim, guerrear como de fato somos guerreiros, guerreiros escolhidos por Seu santo e sagrado nome, pelo Seu santo e sagrado sangue, porque Tu não derramaste esse sangue para que nós fôssemos dormir em berço esplêndido, para que nós fôssemos dormir na rede esperando o copo de suco, para que nós possamos entender o que nos espera à frente, para que nós possamos entender que a nossa vida não é uma vida de paz e de amor, mas uma vida repleta de dúvidas, de anseios, enfim, como está escrito na Tua palavra, que nós no mundo teremos aflições, mas que devemos ter de bom ânimo, porque o Senhor, Tu o venceste todas. E assim nós teremos que vencer a todas também, porque o frio virá conforme o cobertor. Mas nós temos que estar preparados para esse frio. Senhor meu Deus, obrigado por isso. Desce sobre nós o manto do sangue carmesim, bem como a armadura completa descrita em Efésios 6:10-18. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé,
com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Assim, devidamente cobertos e revestidos, nós clamamos, Senhor, pela sabedoria que necessitamos para poder entender o que vem pela frente, para podermos estar preparados para o que vem pela frente. O que vem pela frente não é nada agradável, são forças destruidoras que querem nos destruir, além das tuas próprias forças, Senhor, com que tu nos mostra o teu poder e grande glória. Nós vemos, Senhor, a tua glória sendo manifesta pela natureza em todo o mundo. Nós temos visto, Senhor, a tua grandeza sendo manifesta em todo o mundo. Nós temos certeza, Senhor, do Deus a quem servimos. Nós temos certeza do seu poder e da sua grande glória. Por isso nós pedimos, Senhor, nós pedimos por clemência, nós pedimos pela sabedoria para entendimento, mas pedimos por clemência de sua parte, Senhor, porque somos miseráveis, porque somos pequenos, porque somos infinitamente pequenos demais e não podemos sequer estar em tua presença, Senhor. Mas mesmo indignos, que sejamos aceitos, para que possamos interceder também por nossos irmãos, pelos parentes, pelos vizinhos, pelos amigos, pelos países próximos e distantes. Pedimos, Senhor, por tua infinita misericórdia, sabedoria e bondade. Pedimos, Senhor, pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa casa, pelos nossos vizinhos da direita, da esquerda, de trás, da frente, pelos amigos de perto e os de longe, pelos familiares de perto e os de longe, por aqueles que estão nos hospitais, por aqueles que saíram dos hospitais, por aqueles que estão clamando por pão, por aqueles que não têm o que comer, por aqueles que não têm o que vestir, por aqueles que não têm mais um minuto de vida, mas clamam por esse minuto de vida para poder ter a tua misericórdia sobre suas vidas, Senhor. Nós pedimos, imploramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém e amém.